O mago mais forte retornou após 4.000 anos para se vingar. Parte 4. De frente ao monstro, o prota manda o monstro responder, pois ele já sabe que ele é um monstro inteligente. O monstro ri e diz que sim, ele estava esperando pelo prota, que entrou sem medo no território dele. O prota diz que ele deve ter os notado lá na floresta, e questiona por que ele não os atacou naquela época. Isabelle percebe que a voz do prota está trêmula, e acha que ela nunca o viu tão nervoso antes. O monstro responde que estava esperando que ele saísse daquele lugar. Todos os que saem daquele lugar têm algo de bom dentro de si. O prota diz que finalmente entende como ele se tornou tão grande. Ele está caçando humanos usando essa masmorra como armadilha. A masmorra que Dol valorizava mais do que a própria vida, e ele a está usando para encher seu estômago insignificante. Prota fica ainda mais irritado e diz que ele precisa de uma surra. O Godzilla olha nos olhos furiosos do Prota e se lembra de seu passado. Em suas lembranças, vemos que a bruxa negra Iris o derrotou e o avisou para não ir mais atrás dela, caso contrário ela o mataria. O Prota fala a Isabelle para ir embora, pois não está confiante o suficiente para lutar contra ele, e Isabelle diz que é exatamente por isso que não deve deixá-lo sozinho. Vemos que o Godzilla está preparando seu bafo de fogo, e ele diz que pessoas como ele têm o melhor sabor. Do outro lado, o Prota infunde sua mana no bracelete, que se converte em um cajado. Ele então usa a magia da parede de terra e dá um soco no rosto do Godzilla. O Prota então se volta para Isabelle e diz com raiva que ela só está atrapalhando. Ela também percebe que está sendo um fardo, então ela sai dali rapidamente e fala que voltará o mais rápido possível. O Prota agora usa sua magia de voo para fugir do Godzilla, mas o Godzilla também o segue enquanto o ataca com seu sopro de fogo. Um grupo de dragões lacaios também tentou impedir o Prota de fugir. O Prota então usa a tempestade de vento e a lança de gelo simultaneamente e mata todos os monstros. Ele acha que matar esses pequenos não vai mudar muita coisa. Ele precisa lidar com o grande para acabar com essa luta. O Prota então começa a lançar uma magia de explosão, mas precisa de 3 segundos para lançar a magia. Então calcula a velocidade e a direção de voo do Godzilla e posiciona perfeitamente o local da explosão bem abaixo do pescoço do monstro. Mas, surpreendentemente, o monstro saiu totalmente ileso da explosão. O monstro diz que suas habilidades são incríveis, mas o poder não é suficiente. O Prota percebe que está em uma situação muito ruim, pois à sua frente está o Godzilla e, atrás dele um monte de mini-dragões. O Prota acha que está em sérios apuros e se pergunta se deve beber o rio congelado agora. Agora vemos que há algumas horas dentro da masmorra, Isabelle perguntou por que ele não está bebendo o rio congelado agora. O Prota pergunta se ela acha que isso é uma bebida comum. Até ele precisará de pelo menos uma semana para controlar a energia do rio congelado. O Prota então fala que não pode beber isso ali porque eles não podem ficar ali por tanto tempo sem comida e água. De volta ao presente, o Prota está lutando com os dragões normais e pensando que se beber o rio congelado agora, será basicamente pedir para morrer. O Prota fica preso no ataque do Godzilla, mas alguém aparece e acerta o Godzilla. É revelado que a Fênix foi quem ajudou o Prota. O Prota sorri ao olhar para ela e diz que ela está cheia de saúde. Puto, o Godzilla diz para ela não interferir. O Godzilla e a Fênix se enfrentaram, e o Prota avisou a Fênix para fugir, mas ele logo percebeu que a Fênix tinha vindo ali mesmo sabendo que não poderia vencer esse adversário. O Prota se liga que ela está ganhando tempo para ele fugir. Está dizendo a Lucas Traumon para fugir? O Prota percebe que seu eu atual é realmente fraco por causa de sua fraca determinação. Ele então se afasta do local da batalha e entra na caverna mais próxima. O Prota então pega a garrafa de rio congelado e pensa que não pode temer a morte porque é uma ocorrência cotidiana. Ele então começa a beber o líquido branco dentro da garrafa. De repente, ele sente muita dor e começa a sair sangue de seus olhos. O Prota sente muita dor ao tentar absorver o rio congelado. Do outro lado onde o Godzilla e a Fênix estão lutando, o Godzilla fala que não é de se admirar que ela pareça familiar, ela é a besta divina que escapou de suas garras algum tempo atrás. O Godzilla diz ainda que hoje é um dia muito bom. O humano que fugiu também era uma boa presa, mas sua energia vital tenaz encherá muito mais seu estômago. Dentro das memórias da Fênix, vemos que ela foi gravemente ferida pelo Godzilla, e o Godzilla estava planejando comê-la.
Mas a Fênix reuniu toda a sua força e criou uma enorme explosão, que impediu a visão do Godzilla. Ela aproveita a chance e fugiu. De alguma forma, a Fênix chega à cachoeira onde o Prota estava treinando usando o método de batalha. Depois disso, já sabemos como o Prota usa sua mana do tipo fogo recém-obtida para curar a Fênix. De volta ao presente, a Fênix está fazendo o melhor que pode para lutar contra o Godzilla e retribuir a bondade do Prota. Mas, como já sabemos, ela não é para o Godzilla e acaba sendo derrotada. Do outro lado da caverna, a energia do gelo do rio congelado está se alastrando dentro e fora do corpo do Prota. Lucas sabia que o fardo seria pesado, mas não esperava que fosse tão difícil. Ele pede desculpas a todos por ter desperdiçado sua segunda vida por causa de seu orgulho e confiança. O Prota ainda diz que não tem energia para absorver o poder do Elixir. Quando o Prota estava prestes a perder a consciência, de repente começou a ganhar energia e se perguntou o que estava acontecendo. Ele abriu os olhos e viu Isabelle. Ele perguntou a ela por que está ali. Mas Isabelle lhe disse para se acalmar pois ele ainda não tinha energia suficiente. Ela aponta para a comida e fala que ele disse que precisava de comida para absorver o rio congelado. O Prota pergunta se ela foi até a aldeia e voltou. Isabelle responde que sim, pois anteriormente ele disse que foi deixado sozinho. Ela não sabe o que ele está tentando fazer neste mundo, mas ela confia nele. Isabelle então diz ao Prota para não dizer mais que está sozinho. O Prota agora percebe o que estava lhe faltando. O que ele não lhe faltava é determinação ou coragem, e sim a luta daqueles que estão vivos atualmente. A energia do gelo do rio congelado era tão grande que até mesmo o Godzilla a sentiu no campo de batalha. A Fênix usa essa chance quando o Godzilla está distraído pelo poder do rio congelado, e o ataca nos olhos. O Godzilla fica furioso com a dor e ataca a Fênix com suas mandíbulas, derrubando-a no chão. A Fênix estava à beira da morte, mas ainda tinha um sorriso no rosto, o que deixou o Godzilla ainda mais furioso. Quando ele ia pisotear e matar a Fênix, de repente uma enorme onda de choque rompe da caverna e ataca diretamente o Godzilla. Ele conseguiu voar para longe e ficar a salvo do ataque, mas o Godzilla percebe que esse ataque foi muito perigoso e se pergunta o que está acontecendo dentro da caverna. Outra onda de enormes ondas de choque sai da caverna, mas desta vez, elas não estão atingindo apenas os Godzilla, mas também os outros mini-dragões. Todos os dragões que foram pegos pela onda de choque foram congelados, e o gelo se quebrou e todos morreram. É a primeira vez na vida de 1000 anos do Godzilla que ele sente as emoções do medo, e seus instintos lhe dizem para fugir. O Prota sai da caverna envolto em uma enorme quantidade de energia, e o Godzilla percebe que o Prota é a encarnação do medo. Ele usa todo o seu poder e voa para longe o mais rápido que pode. O próprio Godzilla ficou chocado, pois ele tem medo de um mísero humano. Mas de repente, do nada, o Prota aparece diretamente na frente do Godzilla, o que o deixou com tanto medo que ele quase se cagou. O Prota então invoca uma tonelada de lanças de gelo, e ataca o Godzilla com todas as lanças de uma só vez. O Godzilla sofreu apenas alguns ferimentos leves com esse ataque, em seguida, tentou localizar o Prota para atacá-lo, mas não conseguiu. O Prota diz ao monstro que sua arrogância o enfraqueceu. Como um monstro de 1000 anos, como ele pode confiar apenas em seus olhos? Agora vemos que o Prota estava flutuando em frente aos olhos feridos do monstro. O Prota então invoca uma grande lança de gelo, e o atinge novamente nos olhos feridos. Agora o Prota e o Godzilla estão um contra o outro, e o Godzilla pergunta se ele é mesmo um humano. Do outro lado, Isabelle acha que o Prota não deveria prolongar essa luta por mais tempo, pois ele já está à beira do colapso. O Prota então invoca uma gigantesca lança de gelo. O Godzilla diz que esse ataque tem uma energia avassaladora e pergunta se esse é seu ataque final. O Godzilla também coloca todo o seu poder em seu último ataque de sopro de fogo, e falou que não sabe como ele ficou tão forte, mas esse seu sopro de fogo derrotou a Fênix. Portanto, um mero humano como ele com o atributo gelo, não tem a menor chance contra ele. À medida que os ataques de gelo e fogo colidem entre si, cria-se uma visão magnífica e bela. Logo o ataque do Prota ficou mais fraco, e ele começou a ser empurrado para trás. Mas vemos que o motivo pelo qual o ataque de o Prota ficou mais fraco, foi o fato de o Prota não estar presente para colocar mais energia nele. O Prota aparece acima do Godzilla e corta sua cabeça de uma só vez usando uma enorme foice.
Isabelle, que estava assistindo a tudo, percebeu que o Prota tinha se movido instantaneamente para trás do Godzilla e o derrotou por trás. Isabelle ainda não conseguia acreditar que o Prota havia realmente matado o Godzilla de 1000 anos. Ela olha para o Prota e pensa que ele fez tudo isso estando em uma forma imperfeita. Quão poderoso era Lucas Trauma em seu auge. O Prota perde a consciência de repente e começa a cair do céu. Isabelle vai rapidamente pegá-lo e, quando toca o corpo dele, diz que todo o seu corpo está congelado. O Prota fala a Isabelle para levá-lo até a Fênix. Enquanto estavam a caminho, Isabelle disse ao Prota que ele era realmente incrível, pois derrotou o Godzilla com tanta facilidade. O Prota diz que o Godzilla não tinha experiência de batalha, mesmo tendo mais de 1000 anos de idade. Abater humanos e lutar adequadamente são duas coisas diferentes. Você precisa de força e táticas ao lutar contra adversários poderosos. O Prota diz que fez o Godzilla pensar que ele estava prestes a fazer seu ataque decisivo com toda a sua força, mas, na realidade, usou 80% de sua mana para criar a lança de gelo e os 20% restantes para me mover atrás do Godzilla e fazer uma foice de gelo. Quando chegaram ao seu destino, a Fênix já tinha dado seu último suspiro. O Prota usa magia flutuante e pega a Fênix. Ele diz que a Fênix salvou sua vida, então vai revivê-la novamente. O Prota leva a Fênix para perto do corpo morto do Godzilla. Isabelle ficou chocada ao ver que a energia da chama no coração do Godzilla estava sendo absorvida pela Fênix. O Prota fala que, como sendo uma Fênix, ela pode definitivamente reviver com toda essa energia. Ele diz que agora que o Godzilla está morto, haverá uma batalha entre os mini-dragões deste vale. Eles lutarão para decidir quem reinará sobre essas montanhas. Em seguida, o Prota ordena que a Fênix se torne a governante dessas montanhas e proteja a masmorra de seu amigo para que ela não seja contaminada por um segundo ou terceiro Godzilla. Ele então se despede dela e diz que está esperando ansiosamente pelo reencontro deles. Agora vemos que eles estão em uma aldeia chamada Symphony. O Prota já está quase totalmente curado e está sentado pacificamente em um banco. Isabelle chega ao local e lhe diz que havia reservado um navio, mas que não havia nenhum partindo hoje. Isabelle lhe dá suco e pergunta ele está. O Prota fala que está bem, mas que só precisa engordar um pouco. Isabelle diz que o equipamento que recuperamos do ninho do Godzilla parece estar surtindo efeito. O poderoso atributo de fogo do manto da salamandra feito por Doll parece estabilizar a energia fria do rio congelado. Isabelle então pergunta se havia mesmo necessidade de levar todos os itens do ninho, pois a bolsa de armazenamento espacial está quase cheia. O Prota fala para Isabelle que eles podem ser inúteis, mas ele não pode deixar as lembranças de seu amigo apodrecerem em um lugar assim. Isabelle diz ao Prota que o novo semestre começará em breve, mas que essas férias foram tão longas que parecia que alguns anos haviam se passado. O Prota dá uma piscada e fala que eles só estão nas montanhas há uma semana. Isabelle pergunta a opinião dele sobre ir à casa do Peru. Isabelle diz ainda que a mansão dele fica nessa área e que eles têm que ficar ali por hoje. Então, já que não há nenhum navio partindo hoje, o Prota e Isabelle então chegaram à casa de Junho. Tanto Isabelle quanto o Prota ficaram chocados ao ver uma mansão tão grande. O porteiro lhes pergunta por que estão vindo para cá. O Prota pergunta despreocupadamente se o Peruan está ali. O porteiro questiona sobre a identidade do Prota, e ele apenas diz que é seu amigo e que seu nome é Frey Blake. Vemos que no passado, Peruan disse ao porteiro que seus amigos poderiam vir visitá-lo durante as férias. Seu nome é Frey e ele é o terceiro filho da família Blake. Se ele vier aqui, trate-o como você me trataria. Ao mesmo tempo, uma carruagem chega ao local, e o soldado avisa que ela voltou. Uma senhora muito bonita sai da carruagem, e pergunta o que está acontecendo ali. O porteiro lhe diz que chegou um homem que diz ser amigo do jovem senhor. A mulher o cumprimenta e diz que ele deve ser Frey. Seu irmão Peruan falou muito bem sobre ele. A bela senhora então aponta para Isabelle e fala que ela deve ser Lady Isabelle. Isabelle então lhe pergunta sobre sua identidade, e ela se apresenta como a irmã mais nova do peruano, Lilia. Ela então lhes oferece uma carona em sua carruagem para levá-las para dentro da mansão. Isabelle estava corada e elogiou Lady Lilia por sua beleza e disse que mesmo sendo mulher, ela deixou sem fôlego. O porteiro interrompe preocupado, e fala a Lady Lilia que eles ainda não conseguiram confirmar as identidades do Prota e Isabelle. Lady Lilia simplesmente olha para o porteiro,
o que deixa o porteiro totalmente encantado por sua beleza, e ele rapidamente os deixa entrar. O prota acha que ainda não consegue ver o prédio principal, apesar de terem passado pelo portão há algum tempo. Ele se pergunta qual é o tamanho dessa propriedade. O prota então pergunta a Lady Lilia por que ela está olhando tão atentamente para ele. Ele pergunta se ela quer dizer alguma coisa. Lady Lilia diz que ele é muito diferente da maneira como Peruan a dizia. Seu cabelo é branco, em vez de cinza acinzentado. O prota olha para seu cabelo e diz que muitas coisas aconteceram em sua jornada. Lady Lilia pede para ele falar à vontade, já que ele é amigo de seu irmão e também filho da família Blake. O prota imediatamente começa a se dirigir a Lady Lilia informalmente, o que a surpreende muito. O prota então argumenta que foi ela quem pediu para falar livremente. Lady Lilia então muda de assunto e fala que ouviu dizer que o prota está frequentando a academia Vestrode com o Peruan. Ela pergunta como é o desempenho do Peruan na academia. O prota responde descaradamente que não tem ideia, pois o peruano está 2 anos acima dele e eles não se encontram com frequência. Lady Lilia acha que se ele é 2 anos mais novo que Peruan, não é muito mais velho que ela. Quando chegaram à mansão, Peruan estava lá esperando para recebê-los. Peruan os cumprimenta e diz que estava esperando por eles. Ele então pergunta ao prota se ele concluiu seu negócio, e o prota diz que sim, quase o fez. Peruan questiona sobre a mudança de cor do cabelo do prota, e o prota responde que tentou mudar um pouco sua aparência. O prota então diz a Peruan que está exausto e faminto neste momento. Peruan ri e diz pode ver isso mesmo que ele não diga nada. Lady Lilia olha para Peruan e pensa que nunca viu seu irmão sorrir tão feliz antes. Ela provoca seu irmão dizendo que acha que ele não se importa muito com ela. Peruan sorri e diz que isso não é verdade, de forma alguma ele ignoraria a princesinha. O prota se sente muito estranho quando ouve Peruan. Lady Lilia então diz que Peruan nem se importou em perguntar por ela enquanto ela estava ao seu lado, e então ela entra na mansão. Peruan fica preocupado e diz que isso é ruim, sua irmã sempre fica brava e o motivo é sempre um mistério. O prota faz novamente uma cara de nojo e diz na sua opinião, ele chamar sua irmã de princesa sem hesitar é um mistério ainda maior. Peruan pergunta sobre o que ele fez nas montanhas. O prota lhe pergunta como ele sabe sobre o destino deles, pois ele ainda não lhe contou. Peruan fala que ele salvou sua noiva nas montanhas. O prota fica confuso ao ouvir isso, mas Isabelle explica que Peruan está falando de Sônia. O prota sorri e diz que parece que ela chegou bem. Peruan suspira e diz que Lady Sônia ainda está treinando incessantemente suas habilidades com a espada. Ela é incrivelmente esforçada. Não é de se admirar que ela tenha recebido o título de tempestade de chuva naquela idade. O prota concorda e diz a Peruan que isso é verdade, ela está sendo desperdiçada com ele. O prota questiona a Peruan para onde eles estão indo agora. Peruan diz que é uma regra familiar que todos os convidados da casa cumprimentem o chefe da família primeiro. Peruan para na porta do quarto de seu pai e fala que vai apresentá-lo ao seu pai. Agora vemos que o prota e Isabelle estão sentados à mesa de jantar com todos os membros da família de Peruan. O pai do Peruan diz que é um prazer em conhecê-lo, Frei Blake, e pergunta como o Conde Blake está se saindo atualmente. O prota fala que ele está indo bem. Enquanto isso, Isabelle estava aterrorizada por causa da aura do pai do Peruan. Lucas acha que ele está apenas pegando emprestado o corpo de Frei e que nunca o conheceu antes. O prota acha que o chefe da família Junho, Shepherd Junho, é um dos 5 magos 7º grau do Império e o mestre da 4ª Torre Mágica. Ele pode ter alguma informação sobre os semideuses. O pai de Peruan disse ainda que a 6ª Torre Mágica fica bem longe, então só pode se encontrar com o Conde Blake uma vez por ano, durante a conferência da Torre Mágica. O prota olha para o rosto do pai de Peruan e identifica a tatuagem mágica de Dol. O pai de Peruan demonstra sua gratidão ao prota por ter salvado seu filho e a noiva de seu filho. O pai de Peruan pergunta ao prota sobre os negócios que ele tinha nas montanhas do inferno. O prota fala que tinha alguns assuntos pessoais a tratar lá. O pai de Peruan então pede para explicar melhor, mas o prota diz que é uma coisa trivial que não merece sua atenção. O pai de Peruan ri e pergunta a Peruan sobre como estão os preparativos para o banquete. Peruan diz que tudo está indo de acordo com o planejado.
O pai de Peruan fala que muitos convidados importantes participarão desse banquete. Ele o supervisionará pessoalmente como prática para o futuro. Peruan então tenta pedir ao prota que compareça ao banquete, mas seu pai o interrompe e diz que existe magia, que ele pesquisou pessoalmente recentemente. Ele gostaria de ouvir sua opinião sobre ela. O pai de Peruan diz ainda que não há necessidade de se sentir pressionado, ele precisa de um novo ponto de vista e de novas ideias. Gostaria de saber sua opinião como um jovem mago da nova geração. Peruan e outros membros da família se levantam da mesa de jantar e Peruan diz ao prota que estará esperando por ele no salão de banquetes. O prota fala a Isabelle para ir ajudar Peruan em seu lugar. Agora apenas o prota e o pai de Peruan permanecem na sala. O pai de Peru fica sério e pede ao prota que revele suas verdadeiras intenções e diga o que ele está tramando. O pai de Peruan esclarece ainda mais e pergunta por que os anéis de trauma chegaram à sua propriedade. O prota se pergunta o que são os anéis de trauma e diz a ele que deve haver um mal-entendido entre eles. O pai de Peruan diz com raiva que foi astúcia de sua parte usar Peruan. Você também soube que eu estaria presente em casa nesses dias? O pai de Peruan aponta o dedo para o prota e diz que ele está sendo um pouco arrogante demais. Ele está usando isso abertamente em sua frente como se não fosse nada. O prota pede mais esclarecimentos, e o pai de Peruan diz que ele está falando dos brincos de tufão. O prota então se lembra dos anéis de trauma no clube que Peruan lidera dentro da academia. O prota então fala que ele mesmo obteve esses brincos nas montanhas de Hispania. O pai de Peruan pergunta se ele não faz parte dos anéis de trauma. O prota diz que Peruan o convidou para participar uma vez, mas ele recusou porque não gosta de ficar preso a um grupo. O pai de Peruan fica muito exaltado e diz que não está falando sobre o clube que Peruan está liderando, mas sobre ele para no meio da conversa quando se dá conta de algo. Ele então se sente e diz que parece que entendeu algo errado. Ele pode baixar a guarda agora. O prota fará isso. O pai de Peruan pergunta ao prota onde ele pensa que está. O prota responde que está na casa de um amigo. Ele diz ainda que veio até ali simplesmente para visitar seu amigo. Com todo respeito, ele não pensou nem um pouco que o conheceria. O pai de Peruan fala que ainda não confia totalmente no prota, mas que tentará mudar sua opinião sobre ele. O pai de Peruan pede ao prota que conte sua história, pois ele tem que considerar o prota como um deles enquanto ele usar esses brincos. O pai de Peruan então questiona o prota quem ele acha que é o mestre do continente. O prota fica bastante chocado quando ouve isso de repente. O pai de Peruan continua e diz que, entre as nações fundadas por humanos, o Império Castal deve ser o maior. Mesmo assim, ele tem apenas 10% do tamanho de todo o continente. Se o poder das criaturas inteligentes do continente pode ser medido em até 10 dedos, então o poder dos humanos só pode ser considerado em 3 dedos. Seria difícil nos considerarmos os mestres do continente com tanto poder. O pai de Peruan fica com uma expressão muito séria no rosto e diz que há outro mestre, o verdadeiro mestre. Um ser transcendente que controla o continente das sombras, os semideuses, uma existência semidivina que transcende a humanidade. Eles são os verdadeiros predadores que controlam a sociedade humana. O pai de Peruan diz ainda que isso pode parecer uma teoria da conspiração tola para um jovem como o prota, mas existem seres assim nos bastidores deste mundo. Vemos que o prota está tremendo de emoção e o pai de Peruan pergunta por que ele está rindo de repente. Por outro lado, o prota acha que havia apenas 5 deles. Eles foram os únicos que colocaram suas vidas em risco para se opor ao semideus. Ele acreditava que o semideus havia retomado totalmente o controle deste mundo e que as pessoas que viviam aqui não tinham ideia das leis e regras distorcidas deste mundo. O prota ficou muito surpreso ao saber que ainda existem pessoas com essa mentalidade e que seu número tem aumentado. O prota pensa como ele poderia não sorrir. Pela primeira vez desde que voltou a este mundo, vê a luz da esperança. O pai de Peruan pergunta ao prota se ele tem conhecimento prévio sobre semideuses. O prota concorda, e o pai de Peruan pergunta novamente como ele sabia. O prota se acalma e pensa que não deve revelar sua identidade, mesmo que esse homem seja um aliado, e então diz que leu sobre eles na nota de Dol quando obteve esses brincos. O pai de Peruan fica muito animado e pergunta se ele está realmente falando sobre as anotações do grande sábio Dol. O prota simplesmente acena com a cabeça para confirmar sua pergunta.
O pai de Peruan percebe que o prota está lhe dizendo para compartilhar a informação primeiro. Agora o pai de Peruan diz que as informações que eles têm sobre os semideuses são pequenas e escassas. Eles não sabem quantos são ou se eles existem. Seu objetivo final é desconhecido e não descobriram por que eles continuam agindo nos bastidores sem se manifestar, mas de uma coisa eles têm certeza. Eles são poderosos o suficiente para eliminar todas as espécies da face da Terra por um capricho e ainda têm alguma força remanescente. O prota se sentiu um pouco aliviado porque o pai do Peru sabe pelo menos as coisas importantes. Ele acha que tem certeza de que eles não são numerosos, não deve haver mais de 100 deles. No entanto, cada um deles é semelhante aos deuses. Não, são semelhantes à destruição. O pai de Peruan diz ainda que há 4.000 anos, houve 5 heróis que enfrentaram os semideuses. Eles são pessoas famosas das quais todos já ouviram falar. O grande sábio Dol, o rei guerreiro mágico Kassadin, o rei da lâmina Lucid, a bruxa negra Íris e o grande mago Lucas. Mas depois que Lucas se foi, uma fenda separou o rei guerreiro mágico e o rei espadachim. A bruxa negra apagou todos os vestígios dela. O grande sábio foi o único que permaneceu e lutou até o fim, mas não conseguiu enfrentar o semideus sozinho. Com isso os nomes dessas pessoas entraram para a história. O prota acha que o pai de Peruan lhe contou corresponde exatamente aos eventos escritos no diário de Dol, e o prota acredita que pode confiar nesse homem. O pai de Peruan diz ainda que seu círculo é uma organização que herdou sua vontade. O prota pergunta o que é um círculo, e o pai de Peruan fala que generalizou como um círculo. Eles estão todos separados e divididos por todo o continente. Com o passar do tempo, a vontade que haviam herdado foi dividida. Eles estão em uma situação em que estão mantendo uns aos outros sob controle. O prota diz que isso sempre se torna político quando 3 ou mais pessoas se reúnem. O pai de Peruan fala ainda que estão divididos em inúmeros círculos, mas os mais influentes são os colares de Stroll, os braceletes Perséfone e as espadas de Lucid. O prota supõe que esses círculos usam os nomes dos heróis do passado e se pergunta o que aconteceu com os círculos nomeados por Kassadin e Lucas Trauma. O pai de Peruan fala que não sabe muito sobre os outros círculos, mas ouviu dizer que a situação dos sobreviventes de Trauma não é muito boa. Aparentemente, o mestre do círculo morreu e metade dos executivos se juntou a outros círculos. O prota ficou irritado ao ouvir isso, mas se controlou e perguntou sobre os sucessores de Kassadin. O pai de Peruan disse que o título de rei guerreiro mágico de Kassadin é passado para uma pessoa de cada vez, mas não tem ideia do paradeiro deles. O prota questionou se o círculo não está relacionado ao clube da academia, apesar de terem o mesmo nome. O pai de Peruan diz que o clube é algo que aqueles jovens estudantes decidiram criar por capricho. Quando descobrem alguns gênios dentro da academia, às vezes eles os trazem para o nosso lado, mas os alunos não sabem da existência dos círculos. O pai de Peruan disse ainda que na verdade é melhor se houver outras organizações com o mesmo nome que o deles, pois ficaram mais bem escondidos e terão menos chances de sermos pegos. Nunca se sabe onde os olhos e ouvidos dos semideuses podem chegar. O pai de Peruan diz que isso é tudo o que pode lhe dizer. Agora é sua vez de contar. Ele ouviu os rumores sobre a masmorra de Dol na montanha Hispania. O prota diz que teve sorte porque estava em uma situação difícil e correu para uma área desconhecida. E por acaso encontrou a masmorra de Dol. O pai do peruano ficou novamente muito animado e perguntou se ele encontrou o diário que mencionou anteriormente lá. O prota concordou. O pai de Peruan pergunta ao prota como ele pode chegar lá também. O prota fala que não pode dizer a localização porque ele também a encontrou acidentalmente. O pai de Peruan diz que ainda não consegue apagar completamente as suspeitas que tem sobre o prota. Ele também pede ao prota que mostre os efeitos dos brincos do tufão. O prota ativa o artefato e, de repente, uma grande quantidade de mana se acumula ao seu redor. Depois de testemunhar o poder do artefato, o pai de Peruan fala que não estava desconfiando do prota só porque achava que ele era um membro dos Anéis de Trauma. Há um motivo maior do que esse. Agora a cena muda e é noite, e uma festa está acontecendo dentro da casa de Junho. Muitas pessoas pertencentes a famílias nobres haviam chegado e estavam aproveitando a festa. Vemos que o prota se vestiu muito bem, mas está sozinho em um canto, e ele estava pensando que finalmente havia encontrado alguém que sabia sobre semideuses, mas as coisas ficaram mais complicadas agora.
O prota diz que precisa descobrir mais sobre os círculos, aprender a controlar a energia do rio congelado e completar o golem de Dol, Anastasia. A cabeça dele está começando a doer porque ele tem de se preocupar com tantas coisas ao mesmo tempo. Ele então pondera o fato de que pode não ser uma coincidência completa que ele tenha se sincronizado com Frey também. Isabelle chega e pergunta o que ele está pensando tão profundamente. Ela então mostra seu vestido e pergunta como ela está. Ela também lhe diz que Lady Lilia preparou esse vestido especialmente para ela. O prota olha para ela e fala que deve ser muito bom para ela poder viver sem preocupações. Agora vemos as memórias do prota, onde ele estava conversando com o pai de Perua. Ele conta ao prota que há um mês ouviu um relato durante a conferência das Torres Mágicas de que alguém havia entrado em contato com um semideus. O prota fica bastante chocado e pergunta quem foi a pessoa que entrou em contato com o semideus. O pai de Perua nos diz que a pessoa é Issaka Blake, que também é o pai de Frey Blake. De volta ao presente, vemos uma pessoa com aparência de rato tentando bajular outra pessoa. A pessoa com aparência de rato estava tentando manipulá-lo para que ele pudesse ser convidado para o banquete da casa querida. Por outro lado, Sônia chega ao salão e vai ao encontro de o prota e Isabelle. O prota estava olhando atentamente para Sônia enquanto eles se cumprimentavam. Então Sônia perguntou ao prota se havia algo errado. O prota apontou para Sônia e disse a Isabelle que isso é o que se chama de estar bonita. Isabelle pergunta ao prota por que ele sempre age mal com ela. Enquanto o prota e Isabelle estavam se irritando um com o outro, vimos que Sônia estava ficando muito alegre por causa do elogio que acabou de receber. O prota olha para Sônia e diz que seu rosto está muito vermelho. Em seguida, ele oferece a ela uma taça de vinho, da qual já bebeu metade. Isabelle acha que o prota é muito estúpido quando se trata dos sentimentos das mulheres. A pessoa com aparência de rato chega ao local e diz ao prota que não esperava ver ele em um lugar como esse. Isabelle pergunta ao prota se ele conhece esse rato. O prota tenta verificar suas memórias para descobrir quem é essa pessoa. Mas antes que o prota pudesse se lembrar de qualquer coisa, o rato diz que era uma surpresa inesperada, em pensar que ele viria o lixo da casa Blake ali. O prota acha que não há necessidade de verificar suas memórias porque ele é apenas um idiota. O Homem-Rato disse que não importa o quanto ele seja um lixo, ainda assim achou que poderia participar desse banquete organizado pelo Peruan por meio da conexão com a casa Blake. O Homem-Rato estava com muita inveja do prota, pois era muito difícil para ele conseguir um convite por ser um aristocrata do interior. Além disso, o Homem-Rato conseguiu entrar na academia de Vestroad por meio de contatos. A academia, o prota interrompe sua tagarelice e pede que ele desapareça. Sônia então pergunta ao Homem-Rato se ele é próximo de Frey. O Homem-Rato fala que sim, ele é muito próximo. A atenção do Homem-Rato agora se volta para Sônia e Isabelle, e ele se pergunta quem são essas duas garotas super lindas. E o que essas duas moças estão fazendo juntas com um lixo como Frey. O querido nobre da casa chega ao local e pergunta ao Homem-Rato se há algum problema. O homem se apresenta a Lady Sônia como o filho mais velho da casa querida. E seu nome é Patrick. Sônia também se apresenta como Sônia Aquared. O Homem-Rato levanta a hipótese de que Sônia não sabe que tipo de homem o prota é, já que ela é de um país estrangeiro. O Homem-Rato acha que isso é perfeito. Ele deve usar essa oportunidade para humilhá-lo de uma vez por todas. O Homem-Rato rapidamente pede desculpas a Sônia por não ter reconhecido a noiva do Lord Peruan. Sônia rapidamente se volta para o prota e diz a ele que o casamento ainda não está marcado. O prota pergunta por que ela está lhe dizendo isso. O rato fala que está impressionado com a consideração dela em cumprimentar todos os convidados como a noiva do organizador. No entanto, o prota não é alguém digno de sua consideração e atenção. Agora Patrick insulta o prota, comparando-o a seu irmão, e também diz a todos que o prota foi banido da casa dos Blake. Isabelle fica bastante irritada com essas observações e fala que não sabe quem eles são, mas todos neste banquete não conseguem nem alcançar os pés do prota em termos de habilidade. Ela pede a Patrick que peça desculpas ao prota. O prota dá um tapinha nela e diz para ela se acalmar. Patrick fala que a pessoa que precisa se desculpar é aquela que convidou esse homem indigno para essa festa de prestígio. Perua aparece do nada e diz que parece que ele o ofendeu. Quem convidou o prota foi ele mesmo. Os dois nobres ficaram chocados depois de ouvir a declaração.
Peruan agora se desculpa sarcasticamente com Patrick por tê-lo desapontado. Ele também disse que não sabia que precisava da permissão da casa querida para convidar um amigo dele. Peruan fala que o Prota é o convidado mais valioso entre todos os convidados da festa de hoje. Os nobres começaram a se desculpar freneticamente, mas Peruan diz que não há necessidade de ficarem tão nervosos. Peruan então se aproxima do rato e fala que se não fosse uma festa, ele já estaria morto. Os nobres ficaram tão assustados que fugiram com o rabo entre as pernas. O Prota comenta que Peruan é muito mais cruel do que ele esperava, e Peruan responde que estava apenas tentando imitar o Prota. O Prota fala que ele é muito gentil e amável. Peruan questionou se ele já usou uma coisa chamada espelho. Peruan agora fica sério e diz que ele é muito estranho. A força que ele demonstrou no navio. Se o mundo soubesse disso, ninguém o chamaria de lixo da família Blake. O Prota fala que um homem não deveria sair por aí se exibindo dessa maneira. Peruan então pergunta ao Prota sobre o que seu pai disse a ele. O Prota disse que ele suspeitava que ele fazia parte dos Anéis de Trauma. Peruan acha que o Prota está falando sobre o clube da escola e pergunta se o Prota tem alguma intenção de entrar para o clube, no que o Prota nega. Então voltamos novamente no tempo para as lembranças do Prota, e aqui o pai de Peruan disse ao Prota que o motivo pelo qual ele pôde esclarecer suas suspeitas sobre o Prota não foi apenas porque ele estava usando os brincos de tufão. Havia outra pessoa que garantiu a identidade dele. O Prota pergunta sobre a pessoa que fez isso. O pai de Peruan nos diz que foi Heinz Blake, ou seja, seu próprio irmão mais velho. O pai de Peruan lhe diz que Heinz Blake é membro da Colares de Stroll como ele. Ele também diz ao Prota que sabe o que sua família fez com ele. Ele deve ter recebido inúmeros ferimentos e cicatrizes. O pai Peruan não está em posição de dizer isso, mas se o permite, Irish é diferente de Isaac e Michael. Ele concordou com seu banimento por um motivo diferente. De volta à realidade, o Prota fala que não planeja voltar para a academia. Isabelle fica totalmente chocada ouvindo isso. Isabelle pensa que, se o Prota não voltar para a academia, o que ela faria lá sem ele? Peruan pergunta ao Prota o que ele planeja fazer de agora em diante. O Prota diz que não tem certeza, mas o Duque, ou podemos dizer o pai de Peruan, recomendou que ele se juntasse à Terceira Torre Mágica. Peruan diz que na Terceira Torre Mágica, o currículo de treinamento não é nada de extraordinário, mas a qualidade e a quantidade dos livros de magia que eles têm são as melhores entre as torres mágicas. Naquela noite, após o término da festa, vemos Isabelle muito chateada, pensando no dia de amanhã, quando o Prota partirá para a Torre Mágica e Isabelle terá de voltar para a academia. Isabelle pensa que, no fundo de seu coração, ela sabia que esse dia chegaria logo depois de saber que o Prota é Lucas Trauma. Isabelle então vai para a sala onde o Prota e Peruan estão conversando. Dentro da sala vemos o Prota agradecendo a Peruan porque ele se divertiu muito no banquete. O Prota diz ainda que a estrutura e o prestígio do nome Peruan eram impressionantes de se ver. Ele deve ser o gênio do século nascido na Casa Junho. O peruano diz que talvez ele seja um gênio porque o dia em que aprendeu mana foi quando tinha 5 anos de idade. O Prota pergunta ao peruano se ele está tentando se exibir. Mas o Prota também ficou surpreso com essa informação porque até mesmo Doll sentiu mana pela primeira vez aos 7 anos de idade, o que significa que Peruan é um verdadeiro gênio. Peruan diz que atingiu ao 4º grau aos 17 anos, mas nos registros oficiais consta que ele tinha 20 anos na época. O Prota lhe pergunta por que ele fez isso. A expressão de Peruan fica séria e ele fala que nunca compartilhou seus sentimentos honestos, mas vai dizer isso pela primeira vez na vida só porque é o Prota. Ele vê seu talento como uma maldição. Peruan agora conta sua história e diz que uma vez teve um instrutor. Ele era um mago de 6º grau e o vice-mestre da 5ª Torre Mágica. Era um homem idoso e experiente, com uma barba branca que chegava até o peito. Sempre que lhe fazia perguntas, ele respondia com um sorriso gentil e amável enquanto dava um tapinha em sua cabeça. Ele gostava tanto de seus métodos de ensino que estudava ainda mais para poder fazer mais perguntas. Ele foi o homem que fez brotar nele a vontade de estudar magia e gostar dela. Pelo menos era isso que ele pensava. Não demorou muito para que Peruan chegasse ao 4º grau. Um dia ele fez ao seu professor uma pergunta que nem mesmo ele conseguiu responder. Ele ficou bastante confuso e gritou com ele e o chamou de monstro.
Ele estava completamente furioso. Na verdade, seu rosto estava coberto de terror. O professor estava observando desenvolver suas habilidades em uma velocidade assustadora e escondia sentimentos sinistros e ameaçadores no fundo do coração. Depois daquele dia, Peruan perdeu seu caminho e objetivo na vida. Ainda hoje gosta de estudar magia, mas sempre que se dedica totalmente a alguma coisa, sempre que algo atinge as profundezas de seu coração, aquele rosto continua ressurgindo como uma maldição e o impede de avançar. Todos os dias ele amaldiçoa seus talentos mais de 1000 vezes. O Peruan ficou muito emocionado e chorando. Disse que se fosse comum, teria sido capaz de aprender magia com mais paixão e se divertir muito mais. Ele não teria sido chamado de monstro por ninguém. O prota coloca as mãos nos ombros de Peruan e diz sarcasticamente para ele parar de ser tão dramático. O prota fala para o Peruan ouvir com atenção e diz que há um nível que as pessoas com habilidades incríveis, que nem podem ser rotuladas como gênios porque nem mesmo a palavra gênio pode justificá-las, não conseguem alcançar. Mesmo que trabalhem incansavelmente enquanto vomitam sangue até a morte, nunca chegarão a esse estado. Esse é o auge da magia. O prota diz ainda que se você ficar desmotivado porque conheceu um instrutor não qualificado e foi alvo da inveja dele, você nunca alcançará o auge. O prota então, repentinamente usa o nome semideus, e Peruan reage a esse nome como se já soubesse da existência deles. O prota fala que sabia que ele também estava ciente da existência deles. O Deus desprezível que controla todos os seres inteligentes do mundo. A culpa é da humanidade por não estar ciente de que está vivendo sob seu domínio tirânico, mas a humanidade ainda tem o potencial de derrotá-lo. O prota então olha para Peruan e diz se seu objetivo é viver uma vida extravagante na torre mágica e exibir suas habilidades, seu talento atual é mais do que suficiente. No entanto, se quiser derrotar um semideus, seu único objetivo deve ser o auge da magia. O prota afirma com orgulho que seu objetivo é o auge da magia. E qual é o seu? Peruan suspira um pouco e fala que acha que um professor não é a única pessoa que pode ajudá-lo a encontrar seu caminho na vida. E pergunta se o prota está dizendo para encontrar seu próprio caminho na vida. O prota de repente se lembra do passado, quando estava lutando com um semideus ao lado de seu melhor amigo Dol. O prota então afirma que ele sempre está um passo à frente de Peruan, então não é para se preocupar muito. Peruan se vira e diz que, no dia em que eles se encontrarem novamente, ele estará à sua frente. Agora vemos que fora da sala Isabelle ouviu toda a conversa deles. No dia seguinte, vemos o prota do lado de fora apreciando o clima perfeito para partir em sua jornada. Isabelle chega e pergunta se ele está planejando deixar sua bagagem para trás. O prota pergunta o que ela está falando. Ele não tem nenhuma bagagem consigo. Isabelle questionou por que ele a chamou de todos aqueles nomes antes como bagagem, fardo e obstáculo. O prota pergunta a Isabelle se ela vai segui-lo e quanto à academia. Isabelle fala que está planejando estudar magia até o limite, e o maior mago da história está diante seus olhos agora. Então por que ela aceitaria outra pessoa como professor? O prota adverte e diz que ela vai se arrepender dessa decisão. Isabelle afirma que mesmo que ele estivesse caminhando pela estrada do inferno, ela ainda o seguiria até o fim. Agora vemos que Querido está contando a história do que aconteceu no salão de banquetes para o irmão mais velho de Frei. Mas o irmão mais velho de Frei agiu como se não se importasse com eles e disse ao Querido para ir embora. Mas depois que ele saiu da sala, o irmão conversa com o segundo irmão mais velho, Heinz, e diz que foi muito inesperado o fato de Frei ser um amigo muito próximo do Peruan. Mas Heinrich responde que seria surpreendente se eles se aproximassem, considerando que ambos frequentam a mesma academia. O irmão mais velho se pergunta se deve relatar esses fatos ao pai e tentar usá-los a seu favor. Depois vemos que Isabelle está olhando para um distintivo e perguntando ao prota sobre ele. O prota conta que o recebeu do pai de Peruan. Esse distintivo é uma espécie de qualificação necessária para poder fazer o teste de entrada em seu círculo. Isabelle diz que nunca tinha ouvido falar do nome semideus até recentemente, e mesmo na escola, eles aprendiam que os 5 heróis eram os grandes mestres que estavam tentando retificar o sistema do mundo. Isabelle fala que se não fosse por ele, ela nunca teria acreditado na existência dos semideuses. O prota diz que o tipo mais assustador de domínio é aquele que é invisível aos olhos.
Aqueles que estão sob esse tipo de domínio não são capazes de pensar por si mesmos e planejar seu futuro. Eles só podem deixar o tempo passar e comer o que lhes é dado. Eles se embriagam com a sensação de satisfação e realização e se tornam escravos felizes que nem sequer sabem que estão sendo controlados. Essa é a situação atual da humanidade. O prota se irrita com Isabelle e lhe pergunta se ela acabou de dizer que ele perdeu para o semideus. O prota fala com raiva que ele nunca perdeu para ele. Ele está no meio do processo de vencer. O prota e Isabelle chegam à terceira torre mágica, e ele acha que ainda falta meio ano para que ele possa entrar no círculo. Até lá ele precisa estabilizar a energia do rio congelado e treinar até recuperar sua força original. O prota fica um pouco nostálgico e se lembra de como costumava se dedicar totalmente aos estudos de magia em uma torre mágica. De repente, um grupo de elfos negros também chega ao local. O prota ficou bastante chocado ao ver elfos negros, mas Isabelle disse que elfos e anões são espécies que podem viajar livremente entre os países humanos. O prota diz que leu sobre isso na academia, mas foi muito surpreendente vê-los pessoalmente. Isso nunca poderia ter acontecido há 4.000 anos. O prota se lembra de ter lido que os elfos conseguiram se unificar completamente, e toda a selva no extremo norte é seu território. Alguns dias se passaram na terceira torre, e vemos que Isabelle já se acostumou com a técnica de treinamento de batalha. Do outro lado, vemos que o prota também está praticando, mas parece que ele está fazendo alguns passos de dança estranhos. Um homem desconhecido chega e comenta sobre o prota, dizendo que há muitos rumores sobre ele andando pela torre. Ele fica dançando de forma estranha o dia todo e permanece na biblioteca a noite toda. As pessoas dizem que uma pessoa muito estranha e bizarra entrou na torre. Os movimentos feitos pelo prota de fato parecem bizarros à primeira vista. Agora que Isabelle se familiarizou com a técnica de luta e pode ler o fluxo de mana, ela pode ver os movimentos incríveis escondidos em sua dança. O prota ataca em uma velocidade que não pode ser acompanhada a olho nu e retorna à sua posição inicial, o que faz com que pareça uma dança ondulada e fluida, mas na verdade é uma arte marcial de alto nível. Do outro lado, vimos um homem caindo no chão, e a razão disso foi que ele acabou de perder para o elfo negro em uma luta. O homem admite sua derrota, e o elfo negro comenta que ele é um humano fraco. O mestre do elfo negro vem por trás e diz que é uma falta de respeito dizer isso a alguém que admitiu sua derrota. O elfo negro vai e pede desculpas ao homem derrotado. O elfo negro percebe o prota fazendo os passos de dança estranhos, mas por ser um elfo, ele consegue ver os movimentos ocultos do prota. Ele então pergunta ao prota se ele é um guerreiro mágico, mas o prota lhe diz que é um mago raiz, o que foi um pouco difícil de acreditar para o elfo negro, pois esses não são os movimentos de um mago. O elfo negro se apresenta como Leonson e pede ao prota que lute com ele. Porém, vamos terminar o resumo por aqui. Se você gostou dessa série, diga nos comentários e deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar ligado nos próximos vídeos que eu vou trazer. Aqui no card e na tela final estou recomendando outros ótimos resumos para você assistir.